E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Primeiramente eu queria agradecer aí ao engajamento de vocês no vídeo anterior, né? Ali com as curtidas, com os comentários. Muita gente também me chamou no privado, né? Quem já me conhece, comentou ali algumas coisas, mas vocês me ajudariam muito mais se comentasse aqui embaixo. Mas uma das coisas que eu recebi foi aquilo que eu perguntei para vocês, né? O que vocês acham que eu poderia trazer aqui para falar, para conversar com vocês, né? Durante os meus vídeos, durante o tempo que eu estivesse aqui. A gente já tem alguns assuntos, algumas coisas que as pessoas mandaram, mas um dos que mais me chamou a atenção foi o interesse de vocês saberem em relação à minha trajetória, né, profissional, né, por onde eu passei. Eu citei ali a empresa multinacional por onde eu trabalhei durante 12 anos, e isso é uma história que, como eu falei, eu me orgulho muito. Hoje, graças a Deus, eu tenho amigos lá, tenho pessoas com quem eu ainda tenho contato, inclusive que mandaram mensagens também para falar sobre esse assunto, porque realmente eu não abro para muitas pessoas até hoje, não por uma questão de segredo ou não, mas é um assunto que surge. Quando surge eu falo, quando não tem espaço eu deixo passar, porque não é nada assim primordial na minha vida. Mas para quem não sabe, eu comecei em 2018, eu fui extra Natal numa loja varejista, e que foi a minha primeira experiência profissional praticamente, né? E ali eu lembro que eu entrei só para fazer dinheiro para viajar no acampamento. Eu não tinha dinheiro para viajar no acampamento de carnaval que teria, né, na igreja, e eu acabei fazendo ali um trabalho extra Natal para conseguir fazer dinheiro e viajar para esse acampamento. E isso foi muito legal, porque eu consegui fazer. O contrato era temporário, então quando o contrato se encerrou, né, de extra Natal, consegui fazer minha viagem, voltei e eu fui contratado ali, né, para o setor de telefonia, né, e de relógios, onde eu comecei a atuar. Depois de algum tempinho, né, dentro de uns 2 anos, vim a ser promovido oficialmente, né, a monitor do departamento. Isso ali me abriu os olhos, assim, né? Então foi o momento que eu falei, cara, então não é só vir e trabalhar. Então, logo em seguida eu comecei minha faculdade, né, de marketing, e eu fui levando junto, mas tendo ali como objetivo crescer realmente, né, na empresa, pelo menos durante o tempo que eu tivesse ali. E eu fui ficando. Então, com 2 anos, como eu falei, eu acabei virando monitor, depois de ver esse desenho, esse esqueminha aí de crescimento. Depois de algum tempo, surgiu a oportunidade de me tornar líder. Eu fui líder do departamento de eletrônicos, que foi onde eu comecei. Isso também foi muito legal. E depois de um tempo, eu tive que sair do setor de eletrônicos e ir para o setor de vestuário, para poder continuar a minha carreira e ter um crescimento, né, maior e mais amplo da loja, né? Um líder operacional, ele viria um pouco mais de departamentos do que o só o eletrônicos propriamente dito. E ali foi onde eu comecei a alçar voos para poder conquistar a minha vaga de supervisor futuramente. Foi quando um dos nossos gestores, né, ele trouxe um projeto, porque nós tínhamos um grupo de lojas, né, não era só a minha loja, mas várias, e nessas lojas tinham também líderes potenciais, e foi onde ele colocou ali um PDL, que se chamava, né, um programa meio que de desenvolvimento para os líderes, onde eu saía da minha loja, eu ia passar a trabalhar em outra loja durante 2 meses, sendo supervisionado por um supervisor, que iria me dar as dicas e os toques de como que funciona a função e a cadeira de supervisor. E eu fui competir com mais 4 líderes, né? Eu saí da minha loja, do meu bairro, fui para uma outra, o outro líder saiu da loja dele, no bairro dele, foi para uma outra, e a gente fez essa dança das cadeiras para ficar durante 2 meses meio que competindo por essa vaga. Sendo que cada um teria um supervisor padrinho. E no meu caso, infelizmente ou felizmente, a supervisora, que seria minha madrinha na loja que eu estava, ela pediu desligamento, né, um pouquinho antes de eu entrar, de eu começar lá. Mas enfim, eu fui colocado naquela loja do mesmo jeito, mas isso acabou me abrindo um espaço. E foi o que aconteceu. E no final desse período de 2 meses, eu acabei sendo o líder escolhido a virar o próximo supervisor do distrito, do grupo. Isso foi muito gratificante para mim. Bom, supervisor era onde eu achava que era o máximo que eu conseguiria chegar. Eu não pensava que de repente eu conseguiria chegar até o nível de gerência e tal. Até porque, mesmo sendo uma situação que era um dia a dia de loja agitado e tal, mas era algo que, tipo, tinha uma certa responsabilidade, uma certa pressão, na verdade, e isso acabava mexendo muito com a gente, né? Mas eu consegui, virei supervisor e fiquei nesse cargo durante cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos. Tudo parecia colaborar, né, para que as coisas fossem acontecendo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de pessoas, de lidar com pessoas, de liderar equipes, de ter gente, né, ao meu lado ali, ter um bom humor, fazer com que o dia de trabalho seja um pouco mais leve, e isso era uma característica muito forte minha. E em determinado momento eu caí numa loja que
tinha uma gerente que ela estava comigo ali e tal, e do nada essa gerente também saiu. Foi praticamente igual no PDL, né? A gerente também optou por sair da empresa, por se desligar. E nesse momento eu me vi sozinho numa loja, que era uma loja de uma importância grande, né? De peso para o grupo, a qual ela fazia parte. E essa loja estava em beira de ser reformada, reinaugurada, e tem todo um trâmite, né, de obra, de treinamento para um novo conceito de loja que seria. E eu fiquei ali nesse momento sozinho, né, sem gerente, porque a próxima gerente que viria estava de licença ainda, então ela não iria assumi a loja de imediato, e durante praticamente 9 ou 8 meses eu fiquei ali gerenciando a loja, mas sendo supervisor ainda, né? E tocando a reforma. Nossa, isso daí me trouxe uma bagagem que foi muito legal, foi muito bacana. Eu recebia as visitas, eu tomava decisões. E depois de um tempo, não demorou muito, aí eu fui indicado ao treinamento de gerente. Isso é muito legal também, né? Porque quando de fato eu fui para uma loja sozinho, a responsabilidade era maior ainda para mim. Quando aconteceu foi muito gratificante. Eu consegui concluir esse processo numa loja muito próximo da minha casa, onde eu tive aí um período muito legal de poder sentar na cadeira de gerente, poder olhar atrás e falar, caramba, eu comecei lá atrás fazendo dinheiro para ir num acampamento e hoje eu estou aqui gerenciando uma loja. Foi uma bagagem muito bacana, uma bagagem muito maneira, mas que depois de um tempinho, né, eu tava novo numa cadeira de gerente. Era uma pessoa que estava ali sentado, né, e as lojas, elas têm seus níveis. Tem lojas que são maiores, lojas que são menores, e eu me vi num momento muito recente da minha formação sendo transferido para uma das lojas que ninguém queria pegar, nem gerente cascudo. E eu fui para essa loja, nesse momento eu me vi como um desafio, sinceramente, no ambiente onde se atuava, falar não, você se queimava um pouco. E naquele momento fui para uma loja de um desafio maior, que era claramente que não era para mim, eu era um gerente recém-formado, mas fui, dei o meu melhor e realmente ali começou a desencadear as coisas que eu realmente iria me fazer pensar e começar a refletir sobre a minha carreira ali. E depois desse período que foi desastroso para mim, né? Eu não gostei realmente, eu estive num lugar onde eu não precisaria estar, não precisaria passar pelo que eu passei, e isso começou a me desanimar. E depois eu ainda tive a oportunidade de ser trocado de loja. Isso foi uma experiência que foi positiva pelo fato de que eu realmente estava esgotado onde eu estava, eu peguei um peso maior do que eu podia suportar, eu não me envergonho disso. Só que quando eu fui transferido, isso já tinha causado um dano. E eu consegui ir para uma loja que era compatível comigo, uma loja que tinha um histórico um pouco complexo, mas era super tranquilo de lidar, mas eu já estava estafado. Eu percebia que eu tentava abraçar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Começava algo na própria loja, eu não terminava aquilo, ia para outro lugar. Os calls que nós tínhamos eram extremamente expostos, né, assim, né, devido a resultados, essas coisas. Isso acabava desestabilizando. Outra coisa que me deixava muito complicado era a questão das visitas, né? Porque nas lojas a gente precisava receber visitas e tudo tinha que estar perfeito. Tudo tinha que estar bom, tudo tinha que estar... Tudo era prioridade, né? Você tá com uma venda ruim nesse departamento aqui. Vamos lá que essa semana você tem que focar nisso. Aí você começava a focar naquilo ali e logo, mas por que você não está vendendo na telefonia? Por que você não está vendendo naquele lugar? E acabava que aquilo ali ia se somando. Claro, se eu tivesse um amadurecimento dentro da cadeira, eu acho que eu conseguiria de repente tirar de letra, assim como tem muitos amigos meus que estão lá até hoje e sem dúvida. Mas como eu falei, eu acho que ali atrás, quando eu fui para um lugar, eu dei um passo maior do que a perna, teoricamente sem poder escolher, isso causou muita coisa dentro de mim, porque você está numa recente cadeira, você quer mostrar um bom trabalho, você quer ser um bom profissional e acaba não conseguindo, né, por causa da pressão que você está se colocando em si mesmo. E quando isso aconteceu, eu me vi em momentos muito ruins que somente com a ajuda de terapia eu consegui passar, mas foi o momento onde eu fui diagnosticado com burnout. E esse burnout, ele realmente veio de uma forma muito intensa, porque eu estava faltando ainda um mês para o meu casamento e eu só pensava em pedir demissão e abandonar tudo. Só que eu não conseguia dar esse passo, por mais que a minha noiva, atualmente minha esposa, me apoiasse, ela via como eu estava ruim, eu chegava em casa de um jeito, eu saía para trabalhar ansioso.
E aquilo ali eu fui sofrendo calado. Eu saía da loja às vezes para falar alguma coisa, ligar para minha terapeuta mesmo, ou até para algum colega gerente, para nenhum funcionário me ver no estado que eu estava. Porque, como autoridade maior da loja, né, aquilo ali seria, né, muito ruim para a imagem. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Visita de São Paulo vai vir, tem que estar tudo perfeito. Olha, é assim, olha, é assado. Não pode dar errado, é visita da sua vida. Isso tudo foi se somando aquilo ali naquele ambiente que eu me via como se estivesse sendo afogado. Até que um dia, numa crise bem forte, eu liguei para minha terapeuta e ela falou: olha, você está tendo uma crise de burnout, você precisa sair deste lugar, você vai ligar para algum médico psiquiatra e você vai se consultar. E foi o que aconteceu. No dia que eu consegui a consulta, ia ter uma visita na minha loja e até a supervisora responsável por esse tipo de visita, ela me ligou: olha, Fê, amanhã tem visita, tem que estar tudo assim, tem que estar tudo assado. Olha, infelizmente, amanhã eu não vou estar aqui. A visita pode vir, pode estar aqui, mas eu vou estar cuidando da minha saúde. E aí, né, tem aquela coisa meio assim, mas tá bom, claro, sua saúde em primeiro lugar. E eu fui, e por incrível que pareça, ali na sala de espera do psiquiatra, né, eu tava com meu celular ligado e eu fui incluído no grupo de número 30 do meu distrito. E isso era bem complicado, porque o WhatsApp não parava, a gente não tinha uma relação saudável com o celular. Era toda hora um grupo, toda hora postando foto de venda, toda hora postando alguma coisa, respondendo algum questionamento, e era tudo muito intenso. E aquilo ali, no estado que eu já estava, que eu tinha saído da loja para ir naquela consulta, eu já estava respirando de uma forma diferente. Eu entrei no consultório e só desabei. O doutor, né, o médico, falou comigo: o que está acontecendo? Como assim? Por que você está desse jeito? Eu falei: cara, eu acabei de ser colocado no 30º grupo de WhatsApp do meu trabalho. Como assim? Que trabalho é esse? Onde você trabalha? O que você está fazendo? E aí você tem que sair desse lugar, isso não tá te fazendo bem. E aí eu contei pra ele: eu não posso, eu vou me casar e tal. Ele: você vai casar e sua esposa vai ficar viúva logo em seguida, porque desse jeito que tá, não dá. Então, realmente, foi algo que foi muito complicado. E ele me afastou por 14 dias, né, tal, e beleza, foi o que eu fiz. Realmente foram dias extremamente de paz. Consegui desligar do trabalho, porque era o que eu precisava. Eu comecei a tomar medicamento, né, e isso foi um período de adaptação, um período complicado. Mas, na minha conversa com a gestora, depois desses 14 dias, falei: olha, realmente, assim, eu não tenho muito o que fazer, porque se eu for mudado de loja, vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que o estrago maior já foi feito, então eu deixo aí nas suas mãos a decisão do que você achar melhor para o distrito, que você achar melhor para mim. Me casei, fui para lua de mel, e aí no dia seguinte que eu voltei da minha lua de mel, que era segunda-feira, eu liguei: tô já no Rio, já voltei e tal, me encontro amanhã na loja tal, e nesse momento eu fui desligado. No meu primeiro mês de casado, eu fui, de fato, desempregado, mas aquilo ali me mostrou um pouquinho do que a gente fica preso em alguns momentos. Porque por várias vezes eu pensava em sair, eu não tinha uma vida assim, tipo, eu perdia festa, aniversário, final de semana. Claro, eu virei gerente e o negócio ficou um pouco mais leve nesse quesito de horários e essas coisas, mas não era totalmente. Você tinha um preço que você pagava e aquilo ali estava ficando impagável para mim. Então, eu realmente fiquei muito apreensivo. Mas, por outro lado, era um lugar que eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria ter um pouco mais de liberdade, né, de tempo, e isso não seria possível ali. E quando aconteceu isso, realmente eu tentei fazer do limão uma limonada. Só que sem desespero. E só que o que acontece? Acabou que com um mês do meu desligamento, eu fui encontrado no LinkedIn para uma vaga de gerente com praticamente não, né? A mesma remuneração e tudo. E eu consegui ter muitas negociações positivas ali naquele lugar para um cargo de gestão. E foi muito legal, muito bacana, porque é o lugar onde eu estou hoje. E eu ainda consigo ter uma qualidade de vida muito boa, cara. Eu sou muito grato. Às vezes eu acordava logo que eu acabei, assim, né? Eu saía com a minha esposa num sábado, eu não estava acreditando que eu estava vendo a luz do dia num sábado. E hoje em dia eu valorizo muito o profissional que trabalha no comércio varejista, porque eu sei que não é nada fácil. Você tá ali trabalhando e o dia tá passando, você não vê o final de semana, as tuas semanas, os teus dias são extremamente, muito mais dentro daquele lugar, dentro de um shopping. Às vezes eu não sabia se estava chovendo ou se estava fazendo sol.
E aquilo ali hoje eu valorizo muito. Eu consigo hoje estar num lugar que a pessoa a quem eu respondo, ela fala pra mim, olha, você não apareça aqui se você não tiver ido malhar, se você não tiver ido jogar seu futevôlei, e depois você vem e pega aí as suas funções, as suas tarefas. Olha, o dia que você quer, você faz o seu remoto, faz de casa. Isso tem sido muito gratificante, porque hoje eu valorizo demais isso e eu não trocaria, né, por algo parecido do que eu tinha lá atrás. Eu sou muito grato, como eu falo, eu tenho amigos até hoje lá, e torço por cada um, vibro com as conquistas, ainda fico assim por dentro de lojas, quando eu vejo, nossa, reinaugurou e tal, eu lembro de tudo aquilo que eu vivi ali com um carinho muito grande. Mas a gente hoje precisa trazer talvez isso um pouco que seja a reflexão desse vídeo. O burnout está aí. As pessoas hoje tentam entregar algo que às vezes é surreal ou são cobradas por coisas que não fazem muito sentido. Em alguns momentos sim, mas outros não. Então você às vezes quer se mostrar melhor, você quer fazer, você quer agradar e acaba que você se perde em relação a isso. Então tomem cuidado, procurem um médico, procurem um especialista, estudem para que vocês consigam de alguma maneira ir cavando a oportunidade de vocês em outro lugar, se não é o seu desejo construir uma carreira dessa forma. Mas eu queria dividir um pouco disso com vocês, um pouquinho da minha realidade hoje e dizer que foi uma bagagem. Então, gente, não sei se o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria agradecer a vocês que assistiram até aqui. E é isso, eu vou trazendo um pouquinho mais. Quem já viveu, quem não vivenciou isso, ou já tem alguma experiência em relação a algo do que eu falei aqui, coloca aqui embaixo, comenta aqui. Você vai gostar de saber um pouquinho dessas histórias, que eu acho que com certeza tem muita gente precisando ouvir também. Beleza? Até mais, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.